A gente já tem aí, infelizmente, mais de 100 óbitos. Pessoas tiveram que mergulhar no mar para poder sair de perto lá da situação. E um prejuízo de quase 30 bilhões de reais, não de dólares, tá? 30 bilhões de reais. Simplesmente uma das maiores encrencas que já aconteceram no estado havaiano. Mais de 2.000 residências completamente destruídas, consumidas por esse fogaréu que chegou por lá, né? Especialistas, eles estão dando uma explicação, dizendo que existem pelo menos 4 fatores que contribuíram para isso, né? O que acontece? Segundo os especialistas estão falando, começou um foguinho pequeno, mas ele acabou fugindo ao controle. Por quê? Porque estava ventando muito, ventando muito mais do que o normal. Um abraço aí para minha sogra Arinda, tá na área, obrigado Arinda pela presença. Então, pessoal, estava ventando muito mais do que o normal naquele dia, nesse fim de semana lá em Maui. Então, é claro que você sabe que o vento ele acaba favorecendo esse tipo de situação, né? Potencializa esse tipo de situação. Além disso, estão dizendo que, além dos ventos fortes, o clima muito seco também. Época de clima seco. Então, isso aí também favorece essa situação aí. E um tipo de vegetação específica lá que é suscetível a queimar, porque lá tem muito abundante o chamado capim da Guiné. O capim da Guiné ele é suscetível a esse tipo de coisa, né? A gente sabe que, como costuma acontecer, começaram a aparecer já várias teorias tentando explicar o que teria acontecido, né? Entre as mais frequentes está a ideia ou talvez de um equipamento de energia dirigida que gerou essa confusão, lançado do espaço ou lançado de drones, né? E o objetivo seria tirar de cena as casas dos moradores que não aceitaram vendê-las para celebridades em busca de aumentar o tamanho da sua propriedade, ok? Cabe lembrar então que a ilha ela é uma espécie de lugar predileto dos famosos, né? A gente tem ali bilionários como Bill Gates, Jeff Bezos, né? O ator e diretor Clint Eastwood, os cantores Lady Gaga, Steven Tyler, né, da banda Aerosmith, a apresentadora Oprah, os atores Jim Carrey, Will Smith, Julia Roberts, todos eles têm casas naquela região onde aconteceu isso, tá? Agora, é sempre muito difícil a gente saber o que realmente aconteceu, né? É claro que às vezes a gente tem imagens, a gente tem vídeos, nós temos aí várias situações, mas é importante a gente perceber que muitas dessas imagens não são de hoje, são antigas. A gente teve tempos atrás, também nas Ilhas Havaianas, umas linhas verdes, como se fossem lasers também. Isso chamou muita atenção, gerou muita estranheza isso aí, tá? Só que, para além disso tudo, para além desse enorme número de incertezas que a gente está vendo, essa é uma ocasião que eu acho muito impertinente para a gente refletir sobre essa ideia desses equipamentos de energia dirigida, que seriam capazes, entre outras coisas, de gerar esse tipo de problema que está acontecendo lá nas Ilhas Havaianas, tá? Alguns especialistas, inclusive, e essa agora é a parte mais interessante, prestem atenção, alguns especialistas, inclusive, defendem que a intenção da gestão anterior lá dos Estados Unidos, do Donald, quando ele criou a Força Espacial, e eu, inclusive, gostaria de perguntar isso para você, você se lembra que, enquanto teve os 4 anos no poder, o Donald, ele criou um novo ramo do sistema de defesa americano? Você se lembra que o Donald, ele criou, depois de 70 anos, um novo serviço do sistema de defesa, chamada Força Espacial, para gerenciar os conflitos no espaço. E gerenciar os conflitos no espaço significa, obviamente, colocar equipamentos bélicos no espaço. Exatamente o que foi feito na época de Ronald Reagan.
foi o Ronald Reagan que disse que uma chegada alienígena resolveria todos os problemas da humanidade, ok? E aí o que acontece? No final da gestão Donald, no início da nova gestão agora, que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, voltou esse papo aí de alienígena. Na verdade, foi exatamente na gestão do Donald em que em 2017 o Pentágono começou a falar sobre esse assunto e a revista, o jornal New York Times fez uma matéria em 2017 falando sobre um suposto caso real disso, né? Então, uma conexão interessante. Acompanhe essa reflexão comigo, tá? Alguns especialistas, então, defendem que a intenção do Donald ao criar essa força espacial, essa nova frente do Pentágono para conflitos espaciais, era instalar no espaço equipamentos dessa natureza, de energia dirigida, para fazer frente aos equipamentos já em uso de Moscou e de Pequim, porque Moscou e Pequim estão investindo pesadamente nesse tipo de equipamento espacial que poderia, em tese, tudo teoricamente, lançar raios de energia dirigida para a Terra e usar isso como um equipamento bélico para poder atingir qualquer lugar que eles quisessem dentro do globo, né? Já que esse equipamento bélico está no espaço, ou estaria no espaço. Então, essa foi a primeira vez, né, quando o Donald criou essa força espacial, a Space Force, foi a primeira vez nos últimos 70 anos que os Estados Unidos criaram um novo serviço bélico. Os teóricos afirmam que esses equipamentos de energia dirigida, eles poderiam atingir qualquer lugar no planeta com uma enorme precisão, ok? E talvez sem chamar a atenção das pessoas ou especificar a autoria. Outros sugerem até mesmo que a atual intenção da gestão americana de reconhecer a existência de seres de outro planeta pode ser um caminho para esconder essa estratégia de criar um novo conflito nas estrelas ou um novo conflito no espaço, ok? Agora eu pergunto para você, quais seriam os benefícios, supostos benefícios desses equipamentos de energia dirigida? Por que eles estão investindo tanto nesses equipamentos de energia dirigida? Primeiro benefício seria a discrição, ou seja, ser um equipamento de uso discreto, de uso pouco percebido, uma vez que esse tipo de equipamento não faz barulho e eles podem também ser invisíveis, se eles estiverem abaixo daquele espectro de luz que o olho humano consegue enxergar. Ele pode vir numa frequência ultravioleta ou infravermelha. Se eles ajustarem esse equipamento de energia dirigida para um espectro infravermelho ou ultravioleta, a gente não consegue assistir, mas ele vai gerar a destruição do mesmo jeito, ok? Segundo lugar, é a capacidade de navegar linearmente, sem qualquer tipo de influência do vento, da gravidade ou da inércia, ok? Então, outro benefício que mostra o motivo pelo qual os norte-americanos e também o pessoal de Moscou, o pessoal de Pequim está investindo pesadamente nisso, tá? Terceiro ponto de qual o benefício seria: esses equipamentos são capazes de atingir longas distâncias, sendo muito adequados para equipamentos que estejam posicionados no espaço. Em quarto lugar, também, esses equipamentos de energia dirigida, eles resolvem problemas logísticos, porque você não precisa ficar trocando os projéteis, né? Não tem projétil, é só fonte de energia, tá? Agora, você pode perguntar assim, mas isso existe ou isso é só teoria? Isso existe e eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos e isso vai abrir o seu entendimento para o que realmente está acontecendo aqui diante dos nossos olhos e ao nosso redor. Mas aí você vai ver como é que a falta de informação é muito visível. Porque enquanto muitas pessoas dizem que esse equipamento de energia dirigida é meramente um equipamento teórico, muitas pessoas já que conhecem isso, sabem que isso está sendo usado já há muito tempo,
e eu vou mostrar várias aplicações e várias modalidades desses equipamentos que são usados. Boa parte das modalidades desse tipo de equipamento de energia dirigida funciona por meio de máquinas de micro-ondas, né, que eles têm o poder de emitir micro-ondas. Entre os exemplos está o chamado Active Denial System. O que é o Active Denial System? Sistema de negação ativo. É um tipo de equipamento que ele não é letal, que é usado para dispersar multidões. A gente já falou sobre isso, né? Um tipo de equipamento não letal usado para dispersar multidões. Ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos, junto com a empresa Raytheon, que é uma das grandes empresas que fabricam esses equipamentos bélicos, né? Lembrando que a Raytheon ela é uma das grandes defense contractors, né? As defense contractors são aquelas empresas que fabricam equipamentos de defesa para o governo norte-americano e diversos outros governos no mundo. Eu já mostrei aqui para vocês que a maior dessas empresas, que tem um orçamento de 60 bilhões de dólares por ano, orçamento só dos serviços que eles prestam para o governo norte-americano, é a empresa Lockheed Martin. A gente falou sobre a Lockheed Martin. E a segunda maior empresa que fornece equipamentos bélicos para os Estados Unidos e para os outros países do mundo é exatamente a Raytheon, né? Se a gente olha a sequência, primeiro você tem a Lockheed Martin, depois a Raytheon, depois a Boeing, depois a Northrop Grumman, depois a General Dynamics, depois a BAE System, que aí já é uma empresa do Reino Unido. Perfeito?